Bom dia, aqui é o Orivaldo e hoje nós vamos falar dos impactos do aumento do barril do petróleo em relação à Petrobras e também sobre a interferência do governo na Petrobras. O barril de petróleo subiu fortemente e as ações estão até caindo. Isso é devido à interferência do governo, ok? Como nós havíamos iniciado esse vídeo, a Petrobras ela sofre os efeitos das interferências do governo na sua gestão e o que seria o natural que os preços das ações da Petrobras subissem exatamente na mesma proporção em que sobe o barril de petróleo não tem acontecido. Neste gráfico nós temos um histórico de 5 anos de variação de preços das ações ordinárias da Petrobras, código PETR3. Neste outro gráfico, o comportamento de 5 anos das ações PETR4, que são as ações preferenciais. Ordinárias são as que dão direito a voto, preferenciais são as ações que têm preferência na distribuição de dividendos. Como nós podemos ver, este outro gráfico é o gráfico que demonstra a variação de preços do barril de petróleo nos últimos 5 anos. Na sexta-feira chegou a $115, mas hoje já chegou a $125. Hoje, segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Aqui nós temos a demonstração dos dois gráficos, a variação de preços das ações preferenciais da Petrobras e o gráfico dos preços do barril de petróleo. Nós podemos ver que existe uma certa correlação, ou seja, os preços das ações da Petrobras caminham mais ou menos de acordo com os preços do barril de petróleo. Somente agora, nesses últimos dias, em que houve um descolamento entre a variação de preços do barril de petróleo e a variação de preço das ações da Petrobras. E é exatamente por interferência do governo. E por que o petróleo tem subido bastante? É por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. E aquele gráfico do canto superior direito demonstra sinais técnicos em relação a investimento em coisas ligadas ao petróleo, porque há uma tendência alta de forte, né? E nós temos informações relativas ao petróleo, ao tipo de petróleo que é negociado nos Estados Unidos e no Reino Unido. Os dois estão subindo bastante. A Petrobras divulgou recentemente o seu balanço do ano de 2021 e aqui tem um resumo. Se vocês depois quiserem dar uma olhada com calma, vocês podem pausar o vídeo. A Petrobras ela está com um patrimônio líquido de 389 bilhões 581 milhões de reais. Uma situação muito sólida financeiramente. Quando nós vamos para a demonstração do resultado do exercício da Petrobras, nós vemos aí que a Petrobras ela teve um lucro líquido de 107 bilhões 264 milhões. Comparado com o ano de 2020, que foi apenas de 6 bilhões 246 milhões, nós vemos que a diferença é muito grande. Então a Petrobras ela tem tido alto lucro em função do aumento dos preços do barril de petróleo. E como aqui no Brasil os combustíveis são negociados levando-se em conta a variação de preço do barril de petróleo e também do dólar, isto tudo fez esse alto lucro. Ou seja, o povo brasileiro pagando alto pelos combustíveis, a inflação sendo impactada fortemente pelos combustíveis para gerar lucro para os acionistas da Petrobras. Se isso é justo ou não, isso não vem ao caso, não é o tema deste vídeo. Aqui nós temos a composição acionária. Quem são os donos da Petrobras? Então nós temos que o governo brasileiro, diretamente pelo governo federal, tem 28,67% da Petrobras. Via BNDES Participações tem mais 7,03% e via BNDES tem mais 1,04%. Total geral dessas três áreas de governo
é dono de 36,74% da Petrobras. Mas o governo ele tem o controle da Petrobras e nós veremos daqui a pouco em detalhe, né? E aqui a distribuição, 36,74% está com o governo. Investidores estrangeiros detêm 44,42% da Petrobras. Investidores brasileiros detêm 18,84% das ações da Petrobras. E o total geral de ações sendo negociadas em bolsa somam 63,26%. Aqui nós temos uma distribuição, um gráfico que demonstra quem são os donos da Petrobras. Essa parte desse gráfico de pizza em cor de abóbora mostra que investidores estrangeiros são donos de 44,42% da Petrobras. Investidores brasileiros, 18,84%. E o governo, aqueles 36,74%. Ou seja, em termos de participação na companhia, os maiores donos da Petrobras são estrangeiros. Fundos de pensão, de aposentadoria em vários países, basicamente. E também pessoas físicas, né? Mas por que o governo ele detém o controle? O governo manda na Petrobras. Porque manda quem tem mais ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto, e o governo tem 50,48% dessas ações ordinárias, por isso tem o controle. Para ter o controle, você precisa ter mais de 50% das ações com direito de voto, ou, por acordo de acionistas, ter o controle. Investidores não estrangeiros têm 41,17% dessas ações, e investidores brasileiros apenas 8,35%. Quando nós vamos essa macrovisão, né, em que investidores estrangeiros têm 41,17% das ações com direito de comando e o governo, essa parte verde, com 50,48%. Quando se fala em privatizar a Petrobras, é o mesmo que dizer do governo reduzir aquela participação. Agora, quando nós vamos para as ações com direito a preferência nos dividendos, que são as preferenciais, o governo brasileiro tem apenas 18,48%. Investidores estrangeiros, 48,74%. Investidores brasileiros, 32,78%. Né? Então, aqui também, nessas ações, os estrangeiros são os que têm a maior participação. O que a gente está dizendo é que hoje a Petrobras, os maiores acionistas da Petrobras são investidores estrangeiros. O governo, por enquanto, só detém o controle por causa de ter mais de 50% de ações com direito de voto. E quando nós vemos esse gráfico demonstrando que o petróleo subiu fortemente esses dias, e hoje também no dia 7 de março está subindo ainda mais, e o preço das ações da Petrobras está caindo, é exatamente por causa de interferências do governo na gestão dos preços da Petrobras. O governo criticava tanto isto e está tomando as mesmas atitudes. Ok, vamos aguardar os próximos capítulos. O governo está fazendo algumas mudanças no conselho de administração da Petrobras. Mas hoje investir em ações da Petrobras está arriscado, exatamente por causa de interferências por parte do governo. Ok, pessoal? Abraços!